Olá, sou Carlos Moraes, sou terapeuta integrativo e farmacêutico. E você, em algum momento, já parou para pensar que o seu sistema respiratório ele está relacionado a alguns aspectos da sua vida? Ou ainda, você em algum momento já parou para analisar os seus pacientes, os seus consulentes, caso você seja da área de saúde integral, independente se você é médico, farmacêutico, terapeuta holístico, psicoterapeuta, não importa, né? Essa determinação, mas que eles têm um comportamento específico ou emoções específicas relacionadas a este desequilíbrio, é disso que eu quero te convidar para entender. E fazendo um entendimento tão profundo, inclusive relacionando isso com a própria fisiologia do sistema respiratório. Porque a psicossomática ela é tão brilhante que ela começa a enxergar, né, os nossos sistemas, as nossas estruturas, a partir da relação que este sistema tem com um determinado aspecto da nossa vida. Levando isso em consideração, por exemplo, qual é a fisiologia básica do sistema respiratório? Absorver o oxigênio da atmosfera e fazer a troca gasosa nos alvéolos pulmonares para que eu faça a expansão do CO2, né? E faça a troca gasosa na molécula de hemácia, né? Na estrutura da hemácia. E aí eu fico assim, mas ok, o que o Carlos quer dizer com isso? Nós não podemos dizer que estamos falando de um sistema de troca? Então, troca gasosa, oxigênio, CO2, CO2, oxigênio, ocorre, né? O metabolismo celular, né? A célula consome aquele oxigênio, transforma aquilo em gás carbônico e esse gás carbônico precisa ser expelido. E essa troca ocorre o tempo todo. Além disso, claro, né? Hoje eu estou falando com você aqui, gravando esse vídeo, utilizando o quê? Meu aparelho respiratório, né, parte do respiratório, parte do meu aparelho digestório, porque minha boca também faz parte do meu sistema digestório, e a partir daí eu começo a entender os aspectos relacionados ao sistema respiratório, levando ainda em consideração que ele está muito integrado com o sistema circulatório. Mas brevemente, só para a gente entender esse contexto. Sistema respiratório está relacionado com as ideias, está relacionado com a construção das ideias, está relacionado com tudo aquilo que nós vamos trocando nos relacionamentos e nas relações que a gente tem durante a nossa existência. A partir daí, durante esse processo de troca, eu tenho que aprender um conceito muito fundamental, né? Que, por exemplo, os orientais, os hinduístas, os budistas, eles têm esse conceito muito mais claro, né? Que é o quê? O dar e receber. Exatamente esse sistema da troca. E quando a gente fala que é um sistema de relação com as ideias, significa o quê? Como que eu construo essas ideias? Se eu partir do princípio que ideia é uma representação mental de algo, é uma ideia de alguma situação, é a própria ação que eu tenho de imaginar psicologicamente alguma coisa que seja concreta ou abstrata, eu estou levando em consideração que o meu sistema respiratório é o grande responsável por este processo, da manutenção deste processo. Então, como que eu troco ideias com as pessoas? Eu sou fechado? Aí eu posso desenvolver uma série de patologias, de enfermidades que vão acometer o sistema respiratório. Eu sou uma pessoa extremamente conectada ao meio, eu saio falando tudo para todo mundo, eu falo bastante, eu expando todo o meu conhecimento e eu não me permito receber. Então, eu só dou, eu só expando, eu só expresso, eu só falo e eu não ouço. Então, de certa maneira, a nossa própria audição também está relacionada ao nosso sistema respiratório. Por quê? Ah, Carlos, eu respiro pelos ouvidos? Não. A gente, quando é criança, a gente não faz aquele negócio de apertar o nariz, fechar a boca e fazer assim, ó, né, com tudo.
Isso demonstra o quê? A gente expande o ar nas cavidades, né, respiratórias e nas cavidades que nós temos, principalmente nas nossas fossas nasais, e nós sentimos uma breve abertura nos ouvidos, porque tudo está conectado aqui, né? Para quem estuda anatomia e fisiologia, sabe que nós temos uma conexão muito grande, né? Do ouvido, nariz, garganta, tudo isso está muito relacionado. Então eu preciso aprender a ouvir. Muitas vezes nós vemos desequilíbrios de pessoas, de pacientes, de consulentes, de familiares, de amigos, pessoas próximas, que têm uma dificuldade ou de dar ou de receber, ou de falar ou de ouvir. E essa troca, ela é tão importante, mas tão importante, que a metafísica da saúde nos explica que é este sistema que nos mantém sempre, 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 sempre conectados com o mundo externo. Tá, ok, mas eu sempre estou conectado ao mundo externo. Sim, você sempre está, porque esse sistema permite esse processo e ele é automático. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso ego, ele tende a nos isolar. Então, de certa maneira, em algum momento, em alguma situação, o meu ego, o meu eu, né, o meu eu individual lá dentro, ele vai se esforçar sempre para me isolar de uma comunidade, de uma sociedade, me isolar de relacionamentos. Então, o primeiro sistema que fala assim, Cara, não adianta você tentar. Não adianta. Você pode ficar sem respirar alguns minutos, prender a respiração pra nadar, pra fazer isso, fazer aquilo, mas você não vai conseguir. é fato. Eu preciso vivenciar isso, eu preciso vivenciar isso, eu preciso vivenciar isso, eu preciso vivenciar isso. Eu vou ter várias expressões. Eu vou ter uma relação com esse mundo de imaginar psicologicamente alguma coisa concreta ou abstrata e ainda sim começar a representar algo para experiências, para situações que a vida me apresenta. Então, a partir daí, não tem como eu ficar isolado de um mundo, isolado de um universo, querendo que, ai, não quero saber de absolutamente nada mais de ninguém. Tá. Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, porque o seu próprio sistema respiratório já faz isso. E aí, quando a gente fala assim, né? É muito comum nós, terapeutas holísticos ou terapeutas integrativos, falarmos isso. Pessoa que entra num determinado ambiente que está sobrecarregado, né, de situações, de comportamentos complexos, lugares que tem muita briga, muita discussão, né, muita sujeira, sujeira física demanda e demonstra sujeira mental, né? E aí como que eu lido com isso? Como eu faço para trabalhar estes aspectos? E a partir daí que, lógico, lembrando, como eu disse lá no começo do vídeo, que o sistema respiratório está conectado ao sistema circulatório. E aí o sistema circulatório vai pegar aquele oxigênio e vai o quê? Levar para as células que precisam de oxigenação. E vai devolver para o pulmão o gás carbônico que as células consumiram, né, e geraram o gás carbônico. Fala, solta isso daí não serve. Então, o sistema circulatório, ele vai falar o que para a gente? Ele vai dizer sobre o nosso fluxo pela vida. Então, o que eu absorvi de ideias? Como vou construir metabolismos? Como vou construir ações celulares? Como que eu vou desenvolver novas células, replicar novas células? Eu preciso do oxigênio para isso. Sem isso eu não vivo. É a molécula base. Então, transferindo isso para a metafísica e para a psicossomática, eu consigo realmente entender essa troca, esse dar e receber, essa expansão de processos que vem, por exemplo. E aí, quando eu tenho isso em consultório, o que eu posso fazer como terapeuta holístico? Eu posso trabalhar aromaterapia, né? Então, dando uma dica para você. Aromaterapia tanto tradicional quanto aromaterapia vibracional, pelo sistema suave, né? Sistema único de aromaterapia vibracional, né? Desenvolvido pela nossa querida Sandra Spiri, da Vida Botânica.
Então, por exemplo, o que eu posso fazer utilizando a própria aromaterapia tradicional? Um dos magníficos, né, óleos essenciais para sistema respiratório, todo mundo sabe, né? Então, é o eucalipto, qualquer um deles, né? O Citriodora, o Glóbulos, eu amo o cheiro do Glóbulos, eu amo, amo assim, de paixão, adoro o cheiro do Glóbulos, né? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu adoro o eucalipto. Então, se eu pudesse, usava óleo essencial de eucalipto todo dia. Então, para quê? Aquelas pessoas fechadas. O que, que o eucalipto faz mesmo no sistema respiratório? Ele é um broncodilatador, é isso mesmo? Será que acho que eu faltei nessa aula? Não sei se eu estou falando certo, se eu não estou falando. Ele é um broncodilatador. Ele ajuda no processo de pessoas que se fecham para o mundo externo. E a partir daí, ele me causa o quê? Abertura, expansão. Ao mesmo tempo, eu tenho o quê? A melaleuca, né? O conhecido titri, também que vai o quê? Trabalhar, muitas vezes, certos limites. E aí eu vou colocar no aromatizador de ambiente, né? Aquele que sai fumacinha assim, que você dilui ele um pouquinho com álcool, né? Com um tensoativo, com água, e aí põe e fica no ambiente, aquele de tomadinha, não importa, você vai usar dessa forma. Que ele vai trabalhar o quê? Os nossos limites. Limites, ego, fechamento. Eu estou me fechando para o universo, não posso, não posso, não posso. Né? Outro ponto que eu posso também trabalhar com a aromaterapia tradicional, usar o cipreste, né? Que ele vai fazer o que comigo? Ele vai me ajudar a ter mais contato e um melhor contato com o outro, né? E como eu lido com o outro e como que eu vou compreender, né, entender o outro a partir também dele mesmo, porque às vezes o conflito com o outro é porque ele não entende ele mesmo. Então ele vai o quê? O cipreste ele vai melhorar esse contato, né? As coníferas de uma forma geral, ele vai trabalhar esse contato, né, de mim, né, para e com o outro, tá? Então fazer essa troca. Como também a própria aromaterapia vibracional, né? Que aí nós temos, por exemplo, o OEV, óleo essencial vibracional de limão. O limão vai fazer com que a gente compreenda melhor as nossas relações. E aí essa relação ela fica o quê? Mais fluida, mais compreensiva. Nós temos o composto, por exemplo, o composto repelente, né? Que às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas esse composto não tem nada a ver comigo. Ah, eu só vou repelir inseto". Ó, vamos fazer uma analogia do inseto. O que é um inseto? Por que o inseto vem me picar? Por que o inseto me procura dentro de um ambiente? O que o inseto é? Ele é um inseto, né? O inconsciente coletivo vê ele como algo que é agressivo, né? Faz mal. Então, se é algo que me faz mal, eu preciso repelir, me proteger, criar uma tela contra aquilo. Pessoas que engolem de tudo, né? Pessoas que têm dificuldade e habilidade para lidar com sugestões, palpites das pessoas, né? Pessoas que têm rinite, assim, é muito comum isso. Então, assim, o composto repelente, o próprio composto segurança, também nesse sentido, tanto de rinite quanto sinusite, pessoas gripáveis também, que tenham facilidade de ficar gripado, se contamina demais, composto segurança, para ele ter autoapoio, para ele ter segurança de quem ele é, o que ele pode fazer, quais são as situações que ele pode desenvolver no dia a dia dele. Então, olha só como é incrível a gente linkar a psicossomática, a metafísica com as técnicas terapêuticas tradicionais que a gente conhece. A gente pode fazer muita coisa, né? Porém, o que eu preciso? Entender a raiz do problema. E não trabalhar o problema, a doença. A doença é uma muleta que eu vou usar para entender o comportamento deste paciente. Esse é o caminho, este é o processo. E a partir daí, a gente realmente entender qual é o verdadeiro papel de um excelente terapeuta na prática durante o processo de atendimento, ou mesmo um terapeuta na prática na sua família, com seus amigos, com as pessoas próximas, porque este conhecimento ele é
extremamente libertador e ele pode te proporcionar equilíbrio, harmonia e satisfação na sua vida pessoal e também conhecimento de base na sua vida profissional.